Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa disputa, ou podemos dizer, a relação da ONU com o cristianismo. E já adianto para vocês que o intuito da ONU é a destruição do cristianismo. Ok? Para isso eu vou usar três livros. Vou usar este livro aqui, Falsa Aurora, do Lee Pen. Muito importante para você saber o que está acontecendo hoje. É muito importante que você tenha, nesse quesito religioso principalmente, acesso, que você tenha esses livros aqui. Falsa Aurora, Poder Global, Religião Universal, ok? Mais um aqui. Olha só. O Império Ecológico ou a Subversão da Ecologia pelo Globalismo. Bom, eu vou usar esses três livros para embasar o que eu estou dizendo, tá bom? Eu vou ler algumas coisas do Lee Pen, do Pascal Bernardin, eu vou ler juntamente a vocês, ok? Eu vou colocar aí na tela e a gente vai ler junto, tá? Bom, então vamos lá, vamos entender isso um pouquinho. Vamos começar por aqui. Eu vou aqui abrir aqui na página 76 do Falso Aurora. Aqui, o historiador Christopher Dawson, ele chega a uma conclusão. Conclusão esta que a ONU e Unesco, UNEP, URI, né, Organização das Religiões Unidas, né, já chegaram também há muito tempo. Olha só a conclusão que ele chega. E é verdade isso aqui, pessoal. É o impulso religioso que supre a força coesiva que unifica uma sociedade e uma cultura. As grandes civilizações do mundo não produzem as grandes religiões como um tipo de subproduto cultural. Numa acepção muito real, as grandes religiões são os alicerces dos quais as grandes civilizações se apoiam. Sacou aí? Olha o quanto isso é sério. Isso é fato, tá? Vou continuar lendo aqui mais um pouquinho. Lali, uma das lideranças do Parlamento das Religiões do Mundo, em Botsuana, reiterou essa visão em 2004. A religião é o principal instrumento por qual se estabelece a ordem no mundo. Bom, olha só. O intuito da ONU para que consiga, né, o intuito dos globalistas em si, para que eles consigam dominar tudo, é quebrar os fundamentos dessa sociedade. E um dos fortes e firmes fundamentos, né, da nossa sociedade ocidental é o cristianismo. É a religião judaico-cristã, vamos colocar assim, o direito romano, que está sendo fortemente atacado, e a filosofia grega, que também foi fortemente atacada e agora está começando a haver um retorno. Então esses três pontos aí são as bases fundantes, as bases fundamentais do modo de pensar, do modo de vida do Ocidente. Por que isso? Pessoal, dois pontos importantes, que são pontos de luta contra as Organizações Unidas. A família e a religião. Por quê? Esses dois pontos são os pontos, como dito aqui, garantem, dão um rumo para a vida. Exemplo, a família, quando ela tem advogados ou juízes, muitas vezes você vai dizer que aquela família é uma família de advogados já há 200, 300, 400 anos. O que acontece com essa família? Ela vai se fortalecendo e ela molda uma forma, um direcionamento para os seus membros. A religião é de mesma forma. O que uma religião pregou, o cristianismo, por exemplo, há 2000 anos, deu forma ao pensamento e deu forma à sociedade até os dias de hoje.
E como o Dawson disse aqui, esse povo já percebeu isso. Eles entendem isso. E se eles querem dominar a nossa vida, o que eles precisam fazer primeiramente? Mudar o nosso modo de pensar. Para isso, a destruição do cristianismo é essencial. Bom, deixa eu ler uma coisa aqui com vocês. Deixa eu ler mais um ponto aqui do Le Pen, agora na página 119. Como a liberdade pode ser manifesta, tá? Isso aqui é documento da ONU, pessoal. E isso aqui é de 1981. Pessoal, olha só. Não tem nada que esteja brotando agora, que esteja aparecendo agora, que já não tenha sido escrito e elaborado pelos intelectuais há décadas atrás. Por isso nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo. Tudo que nós estamos vivendo hoje, esse declínio da religião, esse declínio da justiça, esse declínio do modo de pensar, da filosofia e tudo mais, isso foi preconizado, foi trabalhado, raciocinado há décadas, foi construído. Então, pessoal, nós não podemos ficar de bobinho aí. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. As palavras não dizem absolutamente nada. As palavras não querem dizer nada. A ONU legitima tudo o que eles estão fazendo em nome de uma cultura de paz. Mas cultura de paz não tem nada. Como nós estamos vivendo agora? Democracia, antidemocrático. Vocês já observaram como essas palavras são colocadas? Depende de quem está falando. Então, quando o padre ou o pastor fala Deus é amor, ele tem um intuito com aquelas palavras. Quando, exemplo, o Jean Willis fala Deus é amor, ele tem intuitos totalmente diferentes dos que eu disse anteriormente. Então é muito necessário, nem é só necessário, é muito necessário que nós estejamos atentos, que nós estudemos, que nós não deixemos a outras pessoas o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar. Claro, nós dependemos de uma sociedade, como eu disse no vídeo anterior. Nós dependemos de uma sociedade saudável para que sejamos saudáveis também. Nós dependemos muito de referências saudáveis, para que sejamos também saudáveis. Ok? Mas nós devemos fazer uma análise disso, de forma profunda, clara, bem estudada, bem sistematizada. Ok? Deixa eu ler para vocês aqui, porque ele vai falar como que a liberdade da religião deve funcionar. Olha só. A liberdade de manifestar a própria religião ou as próprias crenças pode estar sujeita apenas a limitações tais como as prescritas pela lei. Isso é de 1981, tá bom? Então, para você expressar a sua religião, você deve estar expressá-la apenas dentro do que a lei permite. Então pense, se modificarem a lei de forma que você não possa nem falar Jesus te ama ali fora, você não deve fazê-lo. Observe, isso é liberdade. Mas não para por aí, eles continuam. É prescrita pela lei e que são necessárias para proteger a segurança. Tá, também tranquilo, né? Próximo da lei. A segurança. A ordem. Tá, então quem estruturou a lei, estrutura o que é a ordem e estrutura os pontos que são necessários ou são importantes para que se mantenha a segurança. Não é? E ele fazendo isso, ele vai tolher toda a sua liberdade. Você, na verdade, não terá liberdade nenhuma. E é isso que nós estamos vivenciando. E é isso que está sendo concretizado a cada dia. Tá? Continuando. A ordem, a saúde ou a moral do público.
A saúde, pessoal, está relacionado a quê? Exemplo, se a lei estruturou que o aborto é uma coisa de saúde, é uma coisa importante para a saúde, você pode, em nome da sua religião, falar contra o aborto? Não, você não pode. Você pode, e ele disse aqui também, a religião precisa estar debaixo das regras da moral popular, da moral do público. Bom, se for dito que você está pervertendo de alguma maneira a moral através da religião, através do seu professar, do seu falar, você também não poderá fazê-lo. O ministro do STF agora, ele está propondo uma coisa chamada abuso religioso. O que é abuso religioso, pessoal? Abuso religioso começa onde? Começa lá que o seu mandato será interrompido, caso você tenha o apoio das igrejas, caso você vá lá pedir voto. Mas observando esses pontos aqui e de forma consciente ou inconsciente, vamos colocar assim, esses faquinhas, esse pessoal, essa cúpula do povo, a elite governante brasileira, tem em mente essas estruturas aqui. Então, começa lá. Depois pode virar o quê? O pastor que falar contra o governo de alguma maneira, tipo Silas Malafaia, tipo Padre Ricardo. O que deve ser feito com ele? Ele está fazendo com que os seus fiéis se voltem contra a democracia. E fazendo com que eles se voltem contra a democracia, você pode ir lá e prendê-los. Entende o que esse pessoal está fazendo? Então isso, pessoal, é muito sério. Poder global, religião universal. Tá, agora eu vou aqui para alguns pontos que estão nesse livro aqui, O Império Ecológico, a Subversão pelo Globalismo. Vamos ler juntos aqui algumas partes. Olha só, eu deixei colocado aí onde está esses 3 risquinhos. Vamos tentar ler e entender assim o que essas pessoas estão querendo, tá? A dicotomia radical entre matéria e espírito. Dicotomia, tá? Corpo e alma. Sagrado e profano. Homem e natureza. Ou criador e criação. Deve ser superada para se permitir que valores tais como a sacralidade da terra. Já ouviram falar sobre Carta da Terra, coisas desse jeito? Assim, muito difundida no cristianismo. Isso é obra da ONU. Para dessacralizar, para tirar toda a diferença, toda a referência cristã das coisas e colocar como o sagrado a Terra, o planeta Terra. Olha só. E a manutenção da existência, a interação benéfica entre a comunidade humana e a natureza e a reciprocidade entre a humanidade, e não o homem individualmente. Percebe outro ponto aí? Que nós vimos um dia desses pessoas dizendo aqui, no Brasil, inclusive apoiador do Bolsonaro, conselheiro do Bolsonaro, dizendo assim, a palavra de uma pessoa não pode ter valor ante a palavra da coletividade. Observe, pessoal, que quebrando o cristianismo nos termos que eles colocam, eles vão quebrar a espinha dorsal da estrutura da nossa sociedade. Olha só. E o céu recebam a importância que lhes é devida em termos de filosofia e teologia. ONU, Conferência de Copenhague. Aí tem um númerozinho ali e no rodapé do livro está o documento onde você pode entrar na internet e lê-lo. Sabe, pessoal, precisamos estar atentos. E isso não é novo. Isso é antigo. Olha só, se você quebrar a dicotomia radical, como dizem, do Criador e a criação, o que aconteceu aí? Como é que é o nome disso? Você cai em uma espécie de panteísmo.
Você cai em uma espécie de panteísmo, onde tudo vira Deus, onde tudo é sagrado. Muito sério isso, não é? E isso pode ser colocado em cima de nós em formas de lei, e esse é o intuito.